Fala galera, um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês mais uma vez. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, o que aconteceu com o planeta ontem? O que aconteceu com o mundo ontem, né? Que coisa, quanta reviravolta, quanta coisa maluca no governo, no Brasil, tanta coisa acontecendo. Roberto Alvim sendo demitido, aí de repente querem chamar a namoradinha do Brasil aí para ficar no lugar dela. Ai, o que será que está acontecendo no nosso país, hein? Agora, cá pra nós, hein, gente? Vamos conversar um pouco sobre isso. Não pareceu cena de filme de James Bond, assim? Aquele negócio super ensaiado, super assim, digamos, até artificial. Não foi tudo muito perfeito, assim, na visão de vocês? A cronologia, tipo, o penteado do cara é igualzinho do penteado daquele Hans Lambda do filme, como que é? Bastardos Inglórios. Sabe, assim, a música de Wagner ao fundo, aquele jeito de que ele estava olhando para a câmera, aquela câmera com close assim no rosto dele no momento da fala, os olhos fixos assim no teleprompter para poder ler o texto que foi escrito para ele. Tanta coisa assim somada ao mesmo tempo, tanto negócio tão encaixado, tão perfeito, pareceu um filme de espionagem internacional assim de boa qualidade, porque foi assim um ensaio incrível, teve marionetes, teve gente participando desse teatro todo, inclusive nós. Teve assim, de tudo, teve gente sendo usada, teve gente sendo jogada às piranhas para serem comidos e ficar só os ossos, teve de tudo. Eu achei incrível. E lógico, né, teve assim a facada final, porque nosso presidente não tinha nenhuma outra escolha que não fosse demitir uma pessoa que fizesse qualquer tipo de alusão a nazismo, né? Porque é intolerável isso, não dá para tolerar. Nós temos amizade com o povo judeu, nós somos de religião judaico-cristã, o mundo quase inteiro vem de religiões abraâmicas, vem de religiões com a mesma origem, então é inaceitável esse tipo de coisa. A gente não pode, de maneira alguma, aceitar que tenha assim, qualquer pessoa que simpatize com o nazismo ou que fale qualquer coisa sobre o nazismo aí. Eu vou aproveitar, enquanto meu canal não é monetizado mesmo, por enquanto, para poder falar esse tipo de coisa, porque depois, quando monetizar aí, se chegar a monetizar meu canal, eu vou ter que aprender o tal do YouTubase, né? Vou ter que aprender o tal da língua do YouTube. Mas eu quero também chamar vocês a uma reflexão, como eu sempre faço, porque eu sempre acredito aqui no meu canal na reflexão, na livre iniciativa, também na independência emocional, acredito também nas pessoas terem independência intelectual. E muitos youtubers com certeza vão ficar com raiva de mim por muito tempo, ainda mais conforme eu for crescendo, porque eu com o meu público, eu quero ter uma relação de simbiose orgânica. Eu quero que os meus, assim, a minha audiência, o povo que me assiste, aprenda a pensar de maneira crítica e duvidar de tudo, inclusive de mim. Que eu quero que as pessoas duvidem das coisas que eu fale e vá buscar, porque essa é a minha intenção, é ensinar os meus inscritos, a minha audiência, o meu público, que também é público de muitos outros youtubers por aí, a mudarem essa maneira de pensamento de só acreditar naquilo que está em uma tela. Porque nós vamos simplesmente transferir todo mundo que acreditava na televisão para acreditar em youtuber. É um poder muito grande que youtuber tem, sabe? Tem youtuber que, igual o PewDiePie, que eu já disse aqui, que o cara tem 100 milhões de pessoas inscritas no canal dele.
E assim, são 100 milhões de pessoas para um cara sozinho. Tudo bem, agora com a grana que ele tem produtor, ele tem tudo, mas ele é um cara sozinho, ele não é um canal de televisão inteiro. E tem um monte de gente que tem 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos. Isso é muito maior do que o horário nobre de alguns canais de televisão, entendeu? Televisão aberta nos moldes tradicionais. Então eu procuro trazer a verdade para vocês, eu procuro trazer o pensamento crítico aqui para vocês, porque eu acho o YouTube uma ferramenta muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito perigosa, porque tanto quanto pode ter gente tentando fazer coisas boas para vocês, bem intencionados e tudo, como pode ter gente muito do mal também, querendo doutrinar vocês tanto quanto a televisão doutrinou. Então, pensando nisso, é que eu falo para vocês, o episódio do nazismo lá com o Roberto Alvim foi imperdoável, ele já foi demitido? Sim, ele já foi demitido. Mas eu peço a vocês, vamos pensar um pouco, porque tudo aquilo que aconteceu com o Roberto Alvim foi inaceitável, mas aquela entrevista do Lula, por exemplo, para Playboy lá nos anos 80 ou 90, não sei bem quando foi essa entrevista, eu vou colocar a imagem aqui, ele fala diretamente que, mesmo sendo ruim, ele admirava o Hitler porque ele fazia o que tinha que fazer, ele pensava em alguma coisa, ia lá e executava, entendeu? O Lula mesmo falou do Hitler e não teve esse tipo de repercussão. Ao contrário, ele continuou sendo adorado, tudo. Não estou dizendo que Roberto Alvim tem que ser perdoado. E mesmo se escreveram o texto para ele, ele teve culpa de não ter revisado o texto antes. Apesar que, sinceramente falando, gente, quem ia saber de uma frase, de um livro que era ligado a um nazista? Isso foi um trabalho interno muito bem feito, tá? Foi um trabalho interno muito bem feito. Ele acabou delegando isso daí, mas junto com a música de Wagner, combinou tudo assim certinho. A bandeira impecável, a sala impecável, o cabelo dele arrumado igualzinho do pessoal nazista. Foi assim, um teatro. Literalmente teve cenografia, teve fundo musical, teve tudo. Mas assim, nós simplesmente não vamos falar nada sobre o socialismo e o comunismo, que matou muito mais do que o nazismo, que também é irmão do socialismo, irmão do comunismo. O nazismo, ele bebeu das ideias ali comunistas de 1932 até 1945, né? E o nazismo e o comunismo, ao contrário do que muita gente pensa, não são forças antagônicas entre si, são forças irmãs. Quem vier falar contra aqui nos comentários, eu quero que a pessoa me explique o Tratado Molotov. Me explica o Tratado Molotov de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista e a Áustria nazista. Me explica sobre esse tratado, me explica sobre o que aconteceu na Polônia de 1933 até 1945. O Exército Vermelho de Stalin, ele realmente expulsou os nazistas, ou os dois dividiam a Polônia de maneira pacífica até os alemães nazistas resolverem que tentariam invadir a Rússia, só que se ferraram por causa da Sibéria, hein? E aí, o que vocês acham disso? O que vocês pensam disso? Nós vamos falar das mortes de Pol Pot também, vamos falar das mortes de Mao Tse Tung, vamos falar das mortes de Stalin. Morreram mais de 6 milhões de judeus na mão de Hitler, morreram mais de 6 milhões de ucranianos na mão de Stalin, no Holodomor, na Ucrânia. Morreram também mais de 60 milhões de chineses na mão do Mao, hein? Quantos morrem na mão do baixinho coreano lá, norte-coreano, que eu esqueci o nome, Kim Jong-un? Quantos morreram no regime do avô, no regime do pai dele, hein?
Quantos? E aí, gente? O que vocês acham disso? A gente simplesmente vai só crucificar o Roberto Alvim e tá tudo certo. Vamos tratar com hipocrisia o comunismo e o socialismo como se não fosse um irmão gêmeo maior e malvado do nazismo. É isso? É isso que nós vamos fazer. Será que o Brasil é tão burro que não consegue pensar além da bolha, que não consegue pensar além desses falsos livros de história que contam uma história totalmente desvirtuada e mentirosa para vocês? Será que vocês não vão ter o pensamento crítico de ir buscar a história? Não é uma disputa de quem matou mais, tá? Mas se fala tanto da morte de 6 milhões de judeus, vamos falar também das mortes de 60 milhões de chineses. A vida chinesa, por acaso, é menos do que a morte de 6 milhões de judeus? As mortes em Cuba, que devem passar aí de uns 200 mil, 500 mil fácil, também valem menos do que a vida de 6 milhões de judeus? A vida dos ucranianos que morreram de fome durante o Holodomor, elas valem menos do que a vida dos judeus? A vida dos poloneses na mão dos comunistas também valia menos do que a vida dos judeus? Entendeu? Então eu quero trazer à luz uma reflexão que talvez ninguém faz. Eu peço a vocês que façam essa reflexão, tá? Fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de dar like, comentar, compartilhar. E é isso aí, galera. Por hora, Elias, out!